Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Thaís Gabriele e hoje vou compartilhar com você a leitura do clássico O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Este vídeo faz parte do projeto Minha Voz Teu Acesso, no qual estudantes como eu produzem audiolivros de obras em domínio público, com o objetivo de incentivar a leitura e tornar a literatura acessível a mais pessoas. Espero que essa história toque o seu coração assim como tocou o meu. Vamos junto nesta viagem encantadora? Vamos à leitura? Peço perdão às crianças por ter dedicado este livro a uma pessoa grande. Eu tenho uma desculpa séria. Essa pessoa grande é o melhor amigo que eu tenho no mundo. Tenho uma outra desculpa. Essa pessoa grande é capaz de entender tudo, mesmo os para crianças. Tenho ainda uma terceira desculpa. Essa pessoa grande mora na França e tem fome e frio. Ela precisa ser consolada. Se todas essas desculpas não forem suficientes, eu posso dedicar este livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas delas se lembram disto. Então eu corrijo minha dedicatória a Leon Huerte quando ele era pequeno. Capítulo 1. Uma vez, quando eu tinha 6 anos, vi uma imagem magnífica em um livro sobre a Floresta Virgem que se chamava Histórias Vividas. Ela representava uma jiboia que engolia uma fera. Está aqui a cópia do desenho. Dizia-se no livro: as jiboias engolem suas presas inteiras, sem mastigá-las. Em seguida, elas não podem nem se mexer e dormem durante os 6 meses da digestão. Eu então refleti bastante sobre as aventuras da selva, e por minha vez, com um lápis de cor, consegui traçar meu primeiro desenho, meu desenho número 1. Ele era assim. Eu mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se meu desenho lhes fazia medo. Elas me responderam: por que um chapéu causaria medo? Meu desenho não representava um chapéu, ele representava uma jiboia digerindo um elefante. Então eu desenhei o interior da jiboia, para que as pessoas grandes pudessem entender. Elas sempre precisavam de explicação. O desenho número 2 era assim. As pessoas grandes me aconselharam a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas, e a me interessar mais à geografia, à história, ao cálculo e à gramática. Foi assim que abandonei, na idade de 6 anos, a magnífica carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso de meu desenho número 1 e de meu desenho número 2, as pessoas grandes nunca compreenderam nada sozinhas. E é cansativo para as crianças que têm sempre que lhe dar explicações. Então eu tive que aprender um outro ofício e eu aprendi a pilotar aviões. Eu voei um pouco, digamos, pelo mundo todo e a geografia com certeza muito me serviu. Eu sabia distinguir de primeira a China e o Arizona, isto é muito útil. Quando se está perdido durante a noite, assim eu tive ao longo da minha vida vários contatos com muitas pessoas sérias. Eu vivi bastante no meio de gente grande, podia vê-las de muito perto, mas isto não melhorou nada na minha opinião. Quando eu encontrava uma que me parecia um pouco lúcida, eu fazia com ela a experiência do meu desenho número 1, que eu conservo sempre comigo. Eu queria saber se ela era realmente compreensiva, mas sempre me respondia: isto é um chapéu. Então eu não lhe falava das jiboias, nem das florestas virgens, nem das estrelas. Eu me colocava ao seu alcance e falava-lhe de bridge, de golfe, de política e de gravatas. Assim a pessoa grande ficava bem contente de conhecer um homem tão razoável. Capítulo 2. Portanto, eu vivi sozinho, sem ninguém com quem conversar verdadeiramente. Até o dia da pane no meio do deserto do Saara, há 6 anos. Algo havia se quebrado no meu motor. E como não levava comigo nem mecânico nem passageiros, eu comecei a tentar consertar sozinho a difícil reparação. Era uma questão de vida ou de morte para mim. Eu tinha água para beber que dava por 8 dias. Na primeira noite, eu adormeci sobre a areia, a 1000 milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado do que um náufrago sobre uma tábua no meio do oceano. Então, imaginem vocês minha surpresa no nascer do dia, quando uma vozinha estranha me despertou. Ela dizia: por favor, desenha-me um carneiro, hein? Desenha-me um carneiro. Eu pus-me de pé em um salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem meus olhos, olhei bem e vi um pequeno homenzinho de fato extraordinário que me olhava dignamente. Aqui está o melhor retrato que mais tarde eu consegui fazer dele. Mas o desenho, claro, é muito menos encantador que o modelo. Não é minha culpa. Eu fora desencorajado de minha carreira de pintor pelas pessoas grandes. Na idade de 6 anos e não aprendi a desenhar mais nada. Só sabia desenhar jiboias fechadas e jiboias abertas. Eu olhava então essa aparição com meus olhos arregalados de espanto.
Não se esqueçam que eu me encontrava a 1000 milhas de qualquer região habitada. Ora, meu pequeno homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto de cansaço, nem morto de fome, nem morto de sede, nem morto de medo. Ele não tinha nenhuma aparência de um menino perdido no meio do deserto, a 1000 milhas de uma região habitada. Quando consegui enfim falar alguma coisa, eu lhe perguntei: Mas o que é que você faz aqui? E ele repetiu docemente, como se fosse uma coisa muito séria: Por favor, desenhe-me um carneiro. Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Tão absurdo que isto me apareceu a 1000 milhas de todos os lugares habitados e com perigo de morte, que eu tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me, nesta hora, que eu havia estudado sobre tudo, geografia, história, cálculo e gramática. Então eu disse ao homenzinho com um pouco de mau humor que eu não sabia desenhar. Ele me respondeu: Não tem importância, desenhe-me um carneiro. Como eu jamais tinha desenhado um carneiro, refiz para ele um dos únicos desenhos que eu era capaz de fazer, aquela da jiboia fechada. E fiquei estupefato de ouvir o menino replicar: Não, não, eu não quero um elefante dentro de uma jiboia. Uma jiboia é muito perigosa e um elefante ocupa muito espaço onde eu vivo, é muito pequeno. Eu preciso de um carneiro. Desenhe um carneiro? Então eu desenhei. Ele olhou atentamente e depois disse: Não, este já está muito doente. Desenhe um outro. Eu desenhei. Meu amigo sorriu gentilmente com indulgência. Olha bem, isto não é um carneiro, é um bode. Ele tem chifres. Eu fiz então mais um desenho, mas ele foi recusado como os anteriores. Este é velho demais. Eu quero um carneiro que viva muito tempo. Então, sem paciência, pois eu tinha pressa de começar a desmontar meu motor, rabisquei esse desenho aqui e arrisquei: Aqui está a caixa, o carneiro que você quer está dentro. No entanto, fiquei bem surpreso em ver iluminar-se o rosto de meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Você acha que é muito capim para este carneiro? Por quê? Porque onde eu moro é muito pequeno. É suficiente e pouca coisa, com certeza. Eu te fiz um carneiro bem pequeno. Ele inclinou a cabeça sobre o desenho, não tão pequeno assim. Olha, ele adormeceu, e foi desta forma que eu conheci o Pequeno Príncipe. Capítulo 3. Levei algum tempo para compreender de onde ele vinha. O pequeno príncipe que me fazia tantas perguntas parecia-me jamais escutar as minhas. Eram palavras pronunciadas ao acaso que pouco a pouco foram me revelando tudo. Assim, quando ele de repente percebeu meu avião, não desenhei meu avião aqui, pois é muito complicado demais para mim. Ele me perguntou: O que é essa coisa? Isso não é uma coisa, isso voa, é um avião, é o meu avião. E eu estava orgulhoso de lhe informar que eu voava. Ele então exclamou: Como? Você caiu do céu? Sim, disse eu modestamente. Ah, que engraçado! E o pequeno príncipe deu uma bela risada que me irritou bastante. Eu prefiro que me levem a sério minhas desgraças. Em seguida ele acrescentou: Então você também vem do céu. De que planeta você é? De repente, eu vi um clarão no mistério de sua presença e perguntei bruscamente: Então você vem de um outro planeta? Mas ele não me respondeu. Ele balançava lentamente a cabeça examinando meu avião. É verdade que dentro disto você não pode ter vindo de muito longe. E ele mergulhou em um pensamento que durou muito tempo. Depois, tirando meu carneiro de seu bolso, mergulhou na contemplação de seu tesouro. Imagine vocês o quanto eu fiquei intrigado com essa meia confidência sobre os outros planetas. Esforcei-me, então, por saber um pouco mais. De onde você vem, meu pequeno? Onde é esta sua casa? Para onde quer levar meu carneiro? E depois de um silêncio meditativo, ele me respondeu: O que é bom com a caixa que você me deu é que de noite ela pode lhe servir de casa, com certeza. E se você for um bom menino, eu te darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca. Minha proposta pareceu chocar o pequeno príncipe. Amarrá-lo? Que ideia estranha, mas se você não o amarrar, ele vai se embora e vai se perder. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde você quer que ele vá? Não importa onde, andando sempre para frente. Então o pequeno príncipe observou com um ar muito sério. Isso não quer dizer nada, é realmente pequeno onde eu moro. E com um pouco de melancolia, talvez, ele disse ainda: Andando sempre para frente não se pode mesmo ir muito longe. Capítulo 4. Eu tomei conhecimento, assim, de uma segunda coisa muito importante, que seu planeta de origem era um pouquinho maior que uma casa. Isso não podia me surpreender muito. Eu sabia bem que, fora os grandes planetas como a Terra, Júpiter, Marte e Vênus, aos quais deram-se nomes, existem centenas de outros que são, por vezes, tão pequenos que mal se veem ao telescópio. Quando o astrônomo descobre algum desses, ele lhes dá nome como um número. Ele o chama, por exemplo, asteroide 325. Eu tenho sérias razões de acreditar que o planeta de onde vinha o Pequeno Príncipe é o asteroide B612.
Esse asteroide só foi observado uma vez ao telescópio em 1909 por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma grande demonstração de sua descoberta em um congresso internacional de astronomia, mas ninguém lhe dera crédito por causa da forma como ele se vestia. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco impôs ao seu povo, sob pena de morte, de se vestirem como os europeus. O astrônomo refez sua demonstração em 1920, vestido com um elegante fraque. Daí, dessa vez, todo mundo se convenceu. Se eu conto aqui esses detalhes sobre o asteroide B612 e se eu confio a vocês seu número, é por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes gostam de números. Quando contamos a elas de um novo amigo, elas não questionam nunca o essencial. Elas não perguntam nunca como é o som de sua voz, quais são os brinquedos que ele prefere. Será que ele coleciona borboletas? Elas perguntam que idade ele tem, quantos irmãos ele tem, quanto ele pesa, quanto ganha seu pai. Somente desta forma elas creem conhecê-lo. Se dissermos às pessoas grandes, eu vi uma linda casa de tijolos rosas com gerânios na janela e pombos no telhado. Elas não conseguem imaginar a casa. É preciso lhes dizer, eu vi uma casa de 100.000 francos. Daí elas exclamam, que beleza! Assim, se lhes dissemos, a prova de que o pequeno príncipe existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando se deseja um carneiro, esta é a prova de que se existe. Elas nos darão os ombros e nos chamarão de criança. Mas se lhe dissermos, o planeta de onde ele veio é o asteroide B612. Daí elas estarão convencidas e nos deixarão tranquilos sem muitas perguntas. Elas são assim. É preciso não lhes querer mal. As crianças devem ser muito indulgentes com as pessoas grandes. Mas claro, nós que compreendemos a vida, nós não ligamos para números. Eu gostaria de ter começado esta história ao modo dos contos de fadas. Eu gostaria de dizer, era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planetinha um pouco maior que ele e que precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isto seria um ar bem mais verdadeiro, pois eu não gosto que leiam meu livro levianamente. Tenho tanta tristeza ao relatar essas recordações. Já faz 6 anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se eu tento aqui descrevê-lo, é para tentar não esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo. E eu posso me tornar uma pessoa grande que se interessa só por números. Foi por isso também que comprei uma caixa de tinta e alguns lápis. É difícil voltar a desenhar na minha idade. Quando nunca se fez outra tentativa, a não ser aquelas de jiboias fechadas e abertas, da época dos meus 6 anos, vou tentar, claro, fazer os retratos os mais parecidos que puder. Mas não estou bem certo que vou conseguir. Um desenho passa e o outro não me parece bom. Eu me engano um pouco também sobre o tamanho. Aqui o pequeno príncipe é grande demais. Ali ele é muito pequeno. Eu hesito também sobre a cor de suas roupas. Então eu experimento assim, aqui e ali, de alguma maneira. Poderei me enganar, enfim, sobre alguns detalhes dos mais importantes, mas isto será preciso me perdoar. Meu amigo nunca dava explicações. Ele me achava, talvez, parecido com ele, mas eu, infelizmente, eu não sei ver os carneiros através das caixas. Talvez eu seja um pouco como as pessoas grandes, devo ter envelhecido. Capítulo 5. Dia a dia eu aprendi alguma coisa sobre o planeta, sobre a partida, sobre a viagem. Tudo isso chegava devagar, ao acaso das reflexões. Foi assim que no terceiro dia conheci o drama dos baobás. Desta vez, de novo, foi graças ao carneiro, pois bruscamente o pequeno príncipe me perguntou, tomado de uma grave dúvida. É verdade, não é, que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, estou contente. Eu não entendi porque era tão importante que os carneiros comessem os arbustos. Mas o príncipezinho acrescentou: por consequência, eles comem também os baobás? Eu fiz notar ao pequeno príncipe que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que mesmo se ele levasse consigo todo um rebanho de elefantes, eles não chegariam a dar conta de um só baobá. A ideia do rebanho de elefantes fez rir o pequeno príncipe. Seria preciso colocar uns sobre os outros, mas em seguida ele notou sabiamente: os baobás, antes de crescerem, começam pequenos. Exato, mas por que você quer que os carneiros comam os pequenos baobás? Ele me respondeu: bem, vejamos, trata-se de uma evidência. E foi-me preciso de um grande esforço de inteligência para entender sozinho este problema. Com efeito, no planeta do Príncipezinho havia, como em todos os planetas, ervas boas e ervas más, e por consequência, sementes boas de ervas boas e sementes más de ervas más. No entanto, os grãos são invisíveis. Eles dormem no segredo da terra até que tomam a decisão de se despertar. Então ele se alonga e lança no início timidamente em direção ao sol o encantador e pequeno galinho inofensivo. Se for um ramo de rabanete
ou de uma roseira. Pode-se deixar que ele brote à vontade. Mas se for uma planta ruim, é preciso arrancá-la rápido, logo que a tenha reconhecido. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe. Eram as sementes do baobá. O solo do planeta estava infestado. Ora, um baobá, se a gente o descobre tarde, nunca mais se livra dele, e ele ocupa todo o planeta. Ele o perfura com suas raízes, e se o planeta é muito pequeno e os baobás são numerosos demais, eles os fazem rachar. É uma questão de disciplina, me disse mais tarde o Pequeno Príncipe. Quando a gente termina a toalete de manhã, é preciso fazer cuidadosamente a toilette do planeta. É necessário que a gente se conforme de arrancar regularmente os baobás, assim que a gente os distingua das rosas, com as quais eles se parecem muito quando são pequenos. É um trabalho muito chato, mas muito simples. E um dia ele me aconselhou de me dedicar a fazer um belo desenho. Para fazer isso, entrar de uma vez por todas na cabeça das crianças do meu planeta. Se elas forem viajar um dia, explicou-me, isso poderá lhe servir. Às vezes não há inconveniente em deixar um trabalho para mais tarde, mas em se tratando de baobás, é sempre uma catástrofe. Eu conheci o planeta habitado por um preguiçoso que havia negligenciado 3 arbustos. Então, então, com as indicações do Principezinho, eu desenhei este planeta aqui. Não gosto nada de tomar um tom moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e os riscos corridos por quem se devia em um asteroide são tão consideráveis que por uma única vez eu faço essa exceção à minha reserva. E digo, crianças, cuidado com os baobás. Foi para advertir meus amigos do perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim também, sem que pudéssemos saber que eu trabalhei tanto neste tempo deste desenho. A lição que eu daria valia a pena. Vocês vão se perguntar talvez, por que não há neste livro outros desenhos tão grandiosos quanto este dos baobás? A resposta é bem simples. Eu tentei, mas não consegui fazer. Quando eu desenhei os baobás, estava tomado por um sentimento de urgência. Ah, meu príncipezinho, assim eu entendia, pouco a pouco, tua vidinha melancólica. Tu não tiveste como distração por muito tempo, nada além que a doçura do pôr do sol. Eu entendi esse novo detalhe no quarto dia de manhã. Quando tu me disseste, eu adoro o pôr do sol, vamos ver um? Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu tinhas um ar surpreso no começo, depois tu riste de tu mesmo e tu me disseste, eu imagino estar em casa. Com efeito, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, como todo mundo sabe, está se pondo na França. Bastaria poder ir à França em um minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais, mas no teu planeta pequenino, te bastava mover a cadeira alguns passos, e tu olhavas o crepúsculo quantas vezes tu desejavas. Um dia eu vi o sol se pôr 44 vezes, e um pouco mais tarde tu acrescentaste: Você sabe, quando estamos muito tristes, gostamos mais do pôr do sol. No dia dos 44, tu estava então muito triste, mas o Pequeno Príncipe não respondeu. Capítulo 7. No quinto dia, sempre graças ao carneiro, este segredo da vida do Pequeno Príncipe me foi revelado. Ele me perguntou de repente, sem preâmbulos, como fruto de um problema meditado por muito tempo em silêncio. Um carneiro, se ele come os arbustos, ele come também as flores. Um carneiro come tudo que ele encontra. Mesmo as flores que têm espinhos? Sim, mesmo as flores que têm espinhos. Então, os espinhos, para que eles servem? Eu não sabia. Estava muito ocupado tentando desatarrachar um parafuso muito apertado de meu motor. Eu estava preocupado, pois minha pane começava a me parecer grave, e a água para beber que se findava me deixava com medo do pior. Os espinhos, eles servem para quê? O príncipezinho não renunciava nunca a uma pergunta, uma vez que ele a tivesse feito. Eu estava irritado com o parafuso, respondi qualquer coisa. Os espinhos, eles não servem para nada. É pura maldade das flores. Oh, e depois de um silêncio, ele me lançou com uma espécie de rancor. Não acredito. As flores são frágeis, são ingênuas, defendem-se como pode. Elas se acham terríveis com seus espinhos. Não respondi nada. Naquele instante eu me dizia, se este parafuso ainda resiste, eu o farei saltar com um martelo. O príncipezinho me perturbou de novo em minhas reflexões. E você acha então que as flores... Mas não, não. Eu não acho nada. Respondi qualquer coisa. Estou ocupado com coisas sérias. Ele me olhou estupefato. Coisas sérias. Ele me olhava, meu martelo na mão, os dedos pretos de graxa curvados sobre um objeto que lhe parecia feio. Você fala como as pessoas grandes. Isso me deixou com um pouco de vergonha. Mas implacável, ele acrescentou: Você confunde tudo, você mistura tudo.
Ele estava realmente irritado. Seus cabelos dourados se sacudiam ao vento. Eu conheço um planeta onde existe um senhor todo vermelho, quase roxo. Ele nunca sentiu o perfume de uma flor, ele nunca olhou para uma estrela, ele nunca amou uma pessoa, ele não faz outra coisa senão somas. E o dia inteiro ele repetia como você: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. Isso o fazia inflar de orgulho. Mas ele não é um homem, ele é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. Um príncipezinho estava agora pálido de cólera. Há milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões de anos que os carneiros comem as flores assim mesmo. E não é sério procurar entender por que elas perdem tanto tempo a fabricar espinhos que não servem para nada. Não será importante a guerra dos carneiros e das flores, não será mais séria e mais importante que as somas de um certo senhor vermelho, e se eu, por minha vez, conheço uma flor que é única no meu mundo, que não existe em nenhum outro lugar, só no meu planeta, e que um pequeno carneiro pode liquidá-la de uma só vez, assim de manhã, sem se dar conta do que faz. Isso não tem nenhuma importância. Ele corou um pouco, depois retomou. Se alguém ama uma flor, da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que ele seja feliz ao contemplá-las. Ele se diz: minha flor está lá, em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele como se de repente todas as estrelas se apagassem. E isto não tem nenhuma importância. Ele não conseguiu dizer mais nada. Disparou bruscamente a soluçar. A noite tinha caído. Eu tinha largado minhas ferramentas. Não me importavam o meu martelo, meu parafuso, a sede e a morte. Havia em uma estrela e um planeta, o meu, a Terra, um pequeno príncipezinho para consolar. Eu o tomei em meus braços, eu o embalei e lhe disse: a flor que você ama não está em perigo. Vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro e uma armadura para a tua flor. Eu não sabia bem o que dizer. Sentia-me muito sem jeito, não sabia como alcançá-lo, onde encontrá-lo. É absolutamente misterioso o país das lágrimas. Capítulo 8. Conheci melhor, muito rápido, aquela flor. Sempre houvera no planeta do príncipezinho flores modestas, ornadas com uma só fileira de pétalas, que não tomam muito espaço e que não incomodavam ninguém. Elas apareciam de manhã no campo e logo de noite já se findavam. Mas aquela havia germinado um dia de uma semente trazida não se sabe de onde. E o pequeno príncipe havia vigiado de muito perto este pequeno broto, que não se parecia nada com os outros, por ser um novo tipo de baobá. Mas o arbusto logo parou de crescer e começou a preparar uma flor. O pequeno príncipe, que assistia à instalação de um enorme botão, pressentia que dali sairia uma aparição miraculosa. Mas a flor não acabava de se preparar para ser bela no abrigo de seu casulo verde. Ela escolhia cuidadosamente suas cores. Ela se vestia lentamente, ajustava uma por uma suas pétalas. Ela não queria sair toda amarrotada como os cravos. Ela só aparecia no radioso esplendor de sua beleza. Assim, ela era muito vaidosa. Sua preparação misteriosa havia durado, portanto, dias e mais dias. Eis que então, numa manhã, justamente na hora do nascer do sol, ela enfim se mostrava. Assim, mesmo tendo trabalhado com toda precisão, disse ela bocejando: ah, eu acabo de me despertar. Peço desculpas, ainda estou toda despenteada. O pequeno príncipe então não pôde conter sua admiração. Como você é bonita, não é? Respondeu docemente a flor. Eu nasci ao mesmo tempo que o sol. O príncipezinho adivinhou logo que ela não era muito modesta, mas era tão comovente. Acho que está na hora do café da manhã, acrescentou em seguida. Você faria a gentileza de cuidar de mim? E o pequeno príncipe, todo embaraçado, fora procurar um regador com água fresca para servir a flor. Assim ela o afligira bem cedo com sua vaidade, um pouco sombria. Certo dia, por exemplo, falando de seus 4 espinhos, ela dissera ao príncipezinho: eles podem vir, os tigres com suas garras. Não existe tigre sobre esse planeta. Retrucava o pequeno príncipe. E depois os tigres não comem ervas. Não sou uma erva, respondera docemente a flor. Desculpa-me. Eu não tenho medo de tigres, mas tenho horror de correntes de ar. Por acaso, você teria um paravento? Horror de corrente de ar. Isso não é muito bom para uma planta. Observara o pequeno príncipe. Aquela flor, ela é bem complicada. De noite você me colocará em uma redoma. Faz muito frio aqui no seu planeta. Ele é mal instalado de onde eu venho. Mas de repente se interrompeu. Ela viera sob a forma de um grão.
Não podia ter conhecido nada de outros mundos. Humilhada por ter sido surpreendida, preparando uma mentira tão ingênua. Ela tossiu 2 ou 3 vezes para deixar o pequeno príncipe com remorso. E o paravento? Eu ia buscá-lo, mas você me falava. Então ela forçou a tosse de novo para infligir mais remorsos. Assim o pequeno príncipe, apesar da boa vontade de seu amor, logo duvidara dela. Tomou a sério palavras sem importância e se tornara infeliz. Eu não devia tê-la escutado, confiou-me um dia. Não se podia jamais escutar as flores. Basta contemplá-las e aspirar seu perfume. A minha embalsamava seu planeta, mas eu não sabia me contentar. Aquela história de garras que tinha realmente me aborrecido poderia ter me comovido. Ele me confessou ainda. Eu não compreendia coisa alguma. Devia tê-la julgado pelos atos e não pelas palavras. Ela me embalsamava e me iluminava. Eu não deveria jamais ter fugido. Deveria ter adivinhado sua ternura por atrás de seus pobres truques. As flores são tão contraditórias, mas eu era jovem demais para saber amá-las. Capítulo 9. Eu acredito que ele se aproveitou para invadir-se de uma migração de pássaros selvagens. Na manhã da partida, ele colocou o planeta bem em ordem. Revolveu cuidadosamente seus vulcões de atividade. Ele possuía 2 vulcões de atividade, o que era bem cômodo para esquentar o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto, mas como ele dizia, nunca se sabe, então revolveu do mesmo modo o vulcão extinto. Se os vulcões estiverem bem limpos, eles queimam lentamente e regularmente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fogo de chaminé. Evidentemente, sobre nossa Terra, nós somos muito, muito pequenos para revolver os vulcões. Por isso, nos causa tantos prejuízos. O pequeno príncipe arrancou também, com um pouco de melancolia, os últimos brotos de baobás. Ele acreditava que nunca mais devia voltar. Mas todos estes trabalhos domésticos lhe pareciam, naquela manhã, extremamente suaves, e quando ele regou pela última vez a flor e se preparou para colocá-la no abrigo da redoma, percebeu-se com vontade de chorar. Adeus, disse-lhe a flor, mas ela não respondeu. Adeus, ele repetiu. A flor tossiu, mas não era por causa de um resfriado. Eu fui uma tola, disse ela. Enfim, eu te peço perdão. Trata de ser feliz. Ele ficou surpreso com a falta de censuras. Ficou todo desconcertado, com a redoma no ar. Ele não compreendia aquela calma doçura. Sim, eu te amo, disse-lhe a flor. Você não conheceu nada por minha culpa. Isso não tem nenhuma importância, mas você foi tão tolo quanto eu. Trata de ser feliz, deixa pra lá a redoma, eu não a quero mais. Mas o vento... Não estou mais tão resfriada. O ar fresco da noite vai me fazer bem, eu sou uma flor. Mas os bichos... Será preciso que eu suporte 2 ou 3 vezes larvas se eu quiser conhecer as borboletas? Parece que são tão bonitas, serão quem virá me visitar. Você estará tão longe quanto aos bichos maiores. Eu não temo nenhum. Tenho minhas garras. E ela mostrava ingenuamente seus 4 espinhos. Depois ela acrescentou: Não demore assim, e isso é angustiante. Você decidiu partir. Então vai, pois ela não queria que ele a visse a chorar. Ela era uma flor muito orgulhosa. Capítulo 10. Ele se encontrava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328 e 329 e 330. Então começou por visitá-los, procurando uma ocupação e instruir-se. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se vestindo purpura e arminho sobre um trono muito simples, embora majestoso. Ah, eis um súdito, gritou o rei quando viu o príncipezinho. E o pequeno príncipe se perguntou como ele pode me reconhecer se ele ainda não tinha me visto. Ele não sabia que para os reis o mundo era muito simplificado. Todos os homens são súditos. Chega mais perto para eu te ver melhor, disse-lhe o rei, que estava todo orgulhoso por ser, enfim, rei para alguém. O pequeno príncipe procurou com olhos onde se sentar, mas o planeta estava todo coberto pelo magnífico manto de arminho. Portanto, ele continuou de pé e, como estava exausto, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na presença de um rei, disse-lhe o monarca. Eu lhe proíbo. Não posso me impedir de fazê-lo, respondeu o pequeno príncipe todo confuso. Eu estou fazendo uma longa viagem e eu não dormi. Então, disse-lhe o rei, eu lhe ordeno de bocejar. Não vejo ninguém bocejar desde muitos anos. Os bocejos são para mim curiosos. Vamos, boceje de novo, isto é uma ordem. Isto me intimida, não posso mais, disse o pequeno príncipe todo vermelho. Hum.
Respondeu o rei: Então eu te ordeno hora de bocejar e hora de. Ele gaguejava um pouco e parecia chateado, pois o rei insistia essencialmente que sua autoridade fosse respeitada. Ele não tolerava desobediência, era um monarca absoluto. Mas como ele era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordeno, costumava dizer, se eu ordeno a um general que se transforme em um pássaro marinho, e se o general não me obedece, isso não será culpa do general, será minha culpa. Posso me sentar? Perguntou timidamente o príncipezinho. Eu lhe ordeno de se sentar. Respondeu-lhe o rei, puxando majestosamente uma parte do manto de arminho. Mas o pequeno príncipe se espantava. O planeta era minúsculo, sobre quem o rei reinaria. Majestade, disse ele, eu vos peço perdão, pois vou interrogar. Eu te ordeno de me interrogar, apressou o rei a declarar. Majestade, sobre quem o senhor reina? Sobre tudo, respondeu o rei com grande simplicidade. Sobre tudo, o rei, em um gesto discreto, indicou seu planeta, os outros planetas e as estrelas. Sobre tudo isso, disse o príncipezinho. Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois não era somente um monarca absoluto, mas um monarca universal. E as estrelas obedecem o Senhor? Claro, disse-lhe o rei. Elas obedecem de pronto. Eu não tolero a indisciplina. Um poder tal como aquele maravilhou o pequeno príncipe. Se ele fosse detentor do mesmo, poderia assistir não a 44, mas a 72, ou mesmo a 100, ou a mesmo a 200 pôres de sol no mesmo dia, sem sequer mover sua cadeira. E como ele se sentia um pouco triste por causa da lembrança de seu pequeno planeta abandonado, tomou coragem de solicitar uma graça ao rei. Eu gostaria de ver um pôr do sol. Fazei-me este favor. Ordenai ao sol de se pôr. Se eu ordenasse a um general de voar de uma flor a outra como uma borboleta, ou de escrever uma trajetória, ou de se transformar em um pássaro marinho, e se o general não executasse a ordem recebida, quem entre ele ou eu estaria errado? Seria o senhor, disse com firmeza o pequeno príncipe. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, que tomou o rei. A autoridade repousa sobre a razão. Se você ordena ao seu povo de se lançar no mar, ele fará a revolução. Eu tenho o direito de exigir a obediência, porque minhas ordens são razoáveis. E meu pôr do sol, lembrou o príncipezinho, que jamais desistia de uma pergunta uma vez que ele a houvesse feito. Teu pôr do sol, tu o terás. Eu exigirei, mas vou esperar na minha ciência de governar que as condições sejam favoráveis. Quando será isso? Indagou o príncipezinho. Hein? Respondeu o rei, que consultou imediatamente um grande calendário. Hein? Isso será por volta de... Vamos ver. Isso será esta noite, por volta de 7h40. E tu verás... E tu verás como sou obedecido. Pequeno príncipe bocejou. Ele lamentava seu pôr do sol perdido, e depois já estava se aborrecendo um pouco. Eu não tenho nada para fazer aqui, disse ao rei. Vou me embora. Não partas, respondeu o rei, que estava tão orgulhoso de ter um súdito. Não partas, eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém para julgar. Nunca se sabe, disse-lhe o rei. Eu ainda não dei a volta inteira em meu reino. Estou muito velho. Eu não tenho espaço para uma carruagem e andar me deixa cansado. Oh, do outro lado. Mas eu já vi, disse o príncipezinho, que se inclinava para dar uma olhadela do outro lado do planeta. Não tem ninguém lá também. Tu te julgarás, então, a ti mesmo. Respondeu-lhe o rei. Isso é o mais difícil. É bem mais difícil de se julgar a si mesmo que de julgar um outro. Se tu conseguiste julgar-te bem, significa que tu és um verdadeiro sábio. Eu, disse o príncipezinho, posso me julgar eu próprio em qualquer lugar. Não preciso morar aqui. Disse o rei. Eu creio que no meu planeta há em algum lugar um velho rato. Eu o escuto durante a noite. Tu poderás julgar este velho rato. Tu o condenarás à morte de vez em quando. Assim sua vida dependerá da tua justiça. Mas tu o perdoarás a cada vez para economizá-lo. Só temos um. Eu, respondeu o príncipezinho. Eu não gosto de condenar à morte, e acho mesmo que vou-me embora. Não, disse o rei. Mas o pequeno príncipe, tendo concluído seus preparativos, não quis entristecer o velho monarca. Se Vossa Majestade deseja ser obedecido prontamente, poderia me dar uma ordem razoável. Poderia me ordenar, por exemplo, de partir dentro de um minuto.
Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei nada respondeu, o pequeno príncipe hesitou um pouco e em seguida, com um suspiro, seguiu viagem. Eu te faço meu embaixador. Apressou o rei então a gritar. Ele tinha um forte ar de autoridade. As pessoas grandes são meio estranhas, disse o pequeno príncipe para si mesmo durante sua viagem. Capítulo 11. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Ah, temos a visita de um admirador, exclamou de longe o vaidoso assim que viu o pequeno príncipe. Pois para os vaidosos, os outros homens são todos admiradores. Bom dia, disse o pequeno príncipe. O senhor tem um chapéu engraçado. É para agradecer, respondeu-lhe o vaidoso. Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente não passa nunca ninguém por aqui. Ah, é? Disse o príncipezinho sem entender. Bate tuas mãos uma na outra, aconselhou o vaidoso. O pequeno príncipe bateu suas mãos uma na outra. O vaidoso o agradeceu modestamente, levantando seu chapéu. Isso é mais divertido que a visita ao rei, disse consigo mesmo o príncipezinho, e recomeçou a bater palmas. O vaidoso recomeçou a agradecer tirando o chapéu. Após 5 minutos do exercício, o príncipezinho se cansou da monotonia da brincadeira. E para o chapéu cair? Perguntou ele. O que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Será que você me admira realmente bastante? Perguntou ele ao príncipezinho. O que significa admirar? Admirar significa reconhecer que sou o homem mais bonito, o mais rico e o mais inteligente do planeta. Mas não há ninguém no teu planeta. Dar-me este prazer? Admire a si mesmo. Eu te admiro, disse o príncipezinho, erguendo um pouco os ombros. Mas em que isso pode te interessar? E o pequeno príncipe se foi. As pessoas grandes são decididamente muito esquisitas, pensava ele, simplesmente consigo mesmo durante sua viagem. Capítulo 12. O planeta seguinte era habitado por um beberrão. Essa visita foi muito curta, mas ela mergulhou o príncipezinho em uma profunda melancolia. O que você faz aqui? Disse ele ao beberrão, instalado em silêncio diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. Eu bebo, respondeu o beberrão com um ar lúgubre. Por que você bebe? Indagou o príncipezinho. Para esquecer? Respondeu o bêbado. Para esquecer o quê? Perguntou o pequeno príncipe, que já sentia pena. Esquecer que eu tenho vergonha, confessou o bêbado, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Investigou o príncipezinho, desejando socorrê-lo. Vergonha de beber, concluiu o bêbado, fechando-se definitivamente no silêncio. E o pequeno príncipe se foi perplexo. As pessoas grandes são decididamente muito, muito bizarras, dizia ele enquanto viajava. Capítulo 13. O quarto planeta era o do homem de negócios. Esse homem era tão ocupado que ele nem levantou a cabeça com a chegada do pequeno príncipe. Bom dia, disse-lhe este. O seu cigarro está apagado. 3 e 2 são 5. 5 e 7, 12. 12 mais 3, 15. Bom dia. 15 e 7, 22. 22 mais 6, 28. Não tenho tempo de acender. 26 mais 5, 31. Ufa, isso dá então 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein, você ainda está aí? 501 milhões de... não sei mais. Eu tenho realmente muito trabalho, sou um homem sério, não tenho tempo para lenga-lengas. 2 mais 5, 7. 501 milhões de quê? Repetiu o pequeno príncipe, que nunca em sua vida renunciava a uma pergunta, uma vez que ele a tivesse feito. O homem de negócios levantou a cabeça. Há 54 anos eu moro neste planeta e só fui incomodado 3 vezes. A primeira foi há 22 anos por um besouro que caiu, só Deus sabe de onde. Ele fazia um barulho terrível e eu cometi 4 erros em minhas somas. A segunda vez foi há 11 anos, por uma crise de reumatismo, falta de exercício. Não tenho tempo para relaxar, sou um homem sério. A terceira vez, agora. Eu diria então 501 milhões. Milhões de quê? O homem de negócio entendeu que não havia esperança de paz. Milhões dessas pequenas coisas que vemos às vezes no céu. Moscas? Não, não. As coisinhas que brilham. Abelhas? Não, não. Coisinhas douradas que fazem sonhar os preguiçosos. Mas eu sou um homem sério. Não tenho tempo de sonhar. Ah, as estrelas? Isso, estrelas. E o que você faz com 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Eu sou sério e preciso. E o que você faz com essas estrelas? O que eu faço? Sim, nada, eu já possuo. Você possui as estrelas? Sim. Mas eu já vi um rei que os reis não possuem, eles reinam sobre, é diferente.
E para que serve possuir as estrelas? Serve para ser rico. E para que serve ser rico? Para comprar outras estrelas se alguém as encontra. Este aqui, disse consigo mesmo o príncipezinho, ele pensa um pouco como o beberrão. No entanto, ele fez ainda algumas perguntas. Como se pode possuir as estrelas? Elas são de quem? Replicou o mal-humorado homem de negócios. Eu não sei, de ninguém. Então elas são minhas, pois eu pensei primeiro. Isso basta? Claro, quando você encontra um diamante que não é de ninguém, então ele é seu. Quando você encontra uma ilha que não é de ninguém, então ela é sua. Quando você é o primeiro a ter uma ideia, você pode patenteá-la, ela é sua. E eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim pensou em possuí-las. Isso não é verdade, disse o príncipezinho. E o que você faz delas? Eu, eu as administro, conto-as e reconto-as, disse o homem de negócios. É difícil, mas eu sou um homem sério. O pequeno príncipe não estava ainda satisfeito. Se eu possuo um lenço, posso colocá-lo em volta do pescoço e levá-lo comigo. Se eu possuo uma flor, posso colhê-la e levá-la comigo. Mas você não pode colher as estrelas. Não, mas eu posso colocá-la no banco. O que quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu escrevo em um papelzinho o número de 1.000 estrelas e guardo as 7 chaves este papel em uma gaveta. E isso é tudo? Basta isso. Isto é divertido, pensou o pequeno príncipe, e bastante poético, mas não é muito sério. O pequeno príncipe tinha sobre as coisas sérias ideias muito diferentes das ideias das pessoas grandes. Eu, disse ele ainda, possuo uma flor que eu rego todos os dias. Possuo 3 vulcões que revolto todas as semanas. Pois eu revolvo também o instinto, nunca se sabe. É útil para os meus vulcões e é útil para minha flor que eu as possua. Mas você não é útil para suas estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não soube responder nada, e o pequeno príncipe se foi. As pessoas grandes são decididamente extraordinárias, dizia-se simplesmente durante sua viagem. Capítulo 14. O quinto planeta era muito curioso. Foi o menor de todos. Havia lá espaço apenas para um lampião e um acendedor de lampiões. O pequeno príncipe não conseguia explicar para que poderia servir. Em algum lugar no céu, sob um planeta sem casas nem população, um lampião e um acendedor de lampiões. No entanto, ele dizia para si mesmo: talvez este homem seja absurdo. No entanto, ele é menos absurdo que o rei, que o vaidoso, que o homem de negócios e o beberrão. Pelo menos seu trabalho tinha um sentido. Quando ele iluminava seu lampião, era como se fizesse nascer mais uma estrela ou mais uma flor. Quando ele apagava seu lampião, isso adormecia a flor ou a estrela, uma ocupação muito bonita, e é verdadeiramente útil porque é bonita. Logo que ele abordou o planeta, saudou respeitosamente o acendedor. Bom dia, porque você acabou de apagar seu lampião? É o regulamento, respondeu o acendedor. Bom dia. E o que é regulamento? É de apagar meu lampião. Boa noite. E ele o reacendeu. Mas por que você acaba de reacendê-lo? É o regulamento, respondeu o acendedor. Eu não entendo, disse o príncipezinho. Não há nada para entender, disse o acendedor. O regulamento é o regulamento. Bom dia. E ele apagou seu lampião. Em seguida, ele enxugou o rosto com um lenço de quadrinhos vermelhos. Eu tenho um ofício terrível. Antes era razoável. Eu apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E desde essa época o regulamento mudou? O regulamento não mudou, disse o acendedor. E é bem aí que está o drama. O planeta, ano após ano, passou a girar cada vez mais rápido e o regulamento não mudou. Então, disse o pequeno príncipe, então agora que ele faz uma volta por minuto, eu não tenho mais um segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto. Que engraçado, os dias aqui duram um minuto. Não é nada engraçado, disse o acendedor. Já faz um mês que nós estamos aqui conversando. Um mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E ele reacendeu seu lampião. O pequeno príncipe o olhou e ele gostava daquele acendedor que ele era realmente fiel ao regulamento. Lembrou-se dos pôres do sol que ele mesmo ia buscar, recuando sua cadeira e quis ajudar seu amigo. Você sabe, eu conheço um jeito de você descansar quando quiser. Eu sempre quero, disse o acendedor. Pois a gente pode ser, ao mesmo tempo, fiel e preguiçoso. O pequeno príncipe prosseguiu. Seu planeta é realmente pequeno, que você dá uma volta inteira em 3 passadas. Você só tem que andar bem devagar para ficar sempre ao sol. Quando você quiser descansar, você caminhará, e o dia durará o tempo que você quiser. Isso não adianta grande coisa, disse o acendedor. O que eu mais gosto na minha vida é de dormir, então não há alternativa, disse o pequeno príncipe. Não há alternativa, disse o acendedor. Bom dia. E ele apagou seu lampião. Este aqui, disse para si mesmo, o pequeno príncipe.
Enquanto seguia sua viagem para mais longe, este aqui seria desprezado por todos os outros, pelo rei, pelo vaidoso, pelo bêbado, pelo homem de negócios. No entanto, foi o único que não me pareceu ridículo. Talvez porque ele se ocupa com outra coisa que não é ele mesmo. Daí ele lançou um suspiro de pesar e se disse ainda: Este foi o único que eu podia ter feito meu amigo. Mas seu planeta é realmente pequeno demais, não tem espaço para dois. O que o pequeno príncipe não ousava confessar é que ele lamentava deixar esse bendito planetinha por causa, sobretudo, dos 1441 e 40 pores do Sol em 24 horas. O sexto planeta era um planeta 10 vezes maior. Ele era habitado por um velho senhor que escrevia enormes livros. Olha, eis o explorador! Exclamou assim que viu o pequeno príncipe. O pequeno príncipe se sentou na mesa e suspirou um pouco. Ele já tinha viajado tanto. De onde você vem? Perguntou o velho senhor. Qual é este grosso livro? Disse o príncipezinho. O que o senhor faz aqui? Eu sou um geógrafo, disse o velho senhor. O que é um geógrafo? É um sábio que sabe onde estão os mares, os rios, as cidades, as montanhas e os desertos. Isso é muito interessante, disse o príncipezinho. Enfim, o verdadeiro ofício. E jogou uma olhadela em torno dele sobre o planeta do geógrafo. Ele nunca tinha visto um planeta tão majestoso. Ele é bem bonito, o planeta do senhor. Haverá oceanos nele? Haverá oceanos nele? Isso eu não posso saber, disse o geógrafo. Ah, o príncipezinho estava meio decepcionado. E as montanhas? Como posso saber? Disse o geógrafo. E as cidades, os rios e os desertos? Isso eu também não posso saber, disse o geógrafo. Mas o senhor é geógrafo. Sim, mas eu não sou explorador. Falta-me absolutamente os exploradores. Não é o geógrafo que vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos e os desertos. O geógrafo é muito importante para sair passeando. Não deixa nunca seu gabinete, mas ali ele recebe os exploradores e os interroga, e anota suas lembranças. E se as lembranças de algum deles lhe parecem interessantes, o geógrafo providencia um inquérito sobre a moral do explorador. Por que isto? Porque o explorador que mentisse produziria catástrofes nos livros de geografia, e da mesma forma um explorador que bebesse demais. Por que isso? Indagou o pequeno príncipe. Porque os bêbados vêm dobrado. Daí o geógrafo anotaria duas montanhas lá onde só existe uma. Eu conheço alguém, disse o príncipezinho, que seria um péssimo explorador. É possível, então, quando a moral do explorador parece boa. A gente faz uma investigação sobre sua descoberta. Vai se ver? Não, seria muito complicado, mas exige-se do explorador que ele forneça provas, tratando-se, por exemplo, da descoberta de uma grande montanha. Exige-se que ele traga algumas pedras grandes. O geógrafo de repente se entusiasmou. Mas você vem de longe, você é um explorador. Vai me descrever seu planeta. E o geógrafo, tendo aberto seu caderno de registros, apontou seu lápis. Anota-se primeiro a lápis os relatos dos exploradores. Espera-se para anotar a caneta que o explorador forneça as provas. Então, interrogou o geógrafo. Oh, onde eu moro, disse o pequeno príncipe. Não é muito interessante, é muito pequeno. Eu tenho 3 vulcões, 2 atividades e um extinto. Mas nunca se sabe, disse o geógrafo. Eu tenho também uma flor. Nós não anotamos as flores, disse o geógrafo. Por que não? É o mais bonito, porque as flores são efêmeras. O que significa efêmera? As geografias, disse o geógrafo, são os livros mais valiosos de todos os livros. Não ficam fora de moda jamais. É muito raro que uma montanha mude de lugar. É muito raro que um oceano se esvazie. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões apagados podem se despertar, interrompeu o príncipezinho. O que, si- o que significa efêmera? Que os vulcões estejam apagados ou estejam acordados. Isso dá no mesmo para nós, disse o geógrafo. O que conta são as montanhas, elas não mudam. Mas o que significa efêmera? Repetiu o pequeno príncipe, que nunca em sua vida renunciava a uma pergunta, uma vez que ele a tivesse feito. Significa que é ameaçada de desaparecer em breve. Minha flor está ameaçada de desaparecer em breve? Claro. Minha flor é efêmera, disse para si o pequeno príncipe. Ela só tem 4 espinhos para se defender do mundo, e eu a deixei sozinha no meu planeta. Foi aí o seu primeiro movimento de arrependimento, mas ele retomou coragem. Que me aconselha de ir visitar? Perguntou ele. O planeta Terra, respondeu o geógrafo. Ele tem uma boa reputação, e o pequeno príncipe foi-se embora pensando na sua flor. O sétimo planeta foi então a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Conta-se aqui R$ 111, não esquecendo, claro, os reis negros, 7 milhões de geógrafos, 900 mil homens de negócios, 7 milhões e meio de beberrões, 311 milhões de vaidosos, o que quer dizer cerca de 2 bilhões de pessoas grandes.
Para dar uma ideia das dimensões da Terra, eu diria que antes da invenção da eletricidade era necessário manter, para o conjunto dos 6 continentes, o verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampião. Visto um pouco de longe, isso produzia um efeito esplêndido. Os movimentos desses exércitos eram regidos como os de um balé de ópera. Primeiro é a vez dos acendedores de lampião da Nova Zelândia e da Austrália. Em seguida, terão acendido seus lampiões e eles vão dormir. Então, entram na dança, por sua vez, os acendedores de lampião da China e da Sibéria. Depois, eles também desapareciam dos bastidores. Então, chegava a vez dos acendedores da Rússia e das Índias. Em seguida, os da África e da Europa, e depois os da América do Sul, depois os da América do Norte, e todos eles jamais se enganavam na ordem de entrar em cena. Era grandioso. Sozinhos, o acendedor do único lampião do Polo Norte e seu colega do único lampião do Polo Sul levavam uma vida ociosa e desinteressante. Eles trabalhavam 2 vezes por ano. Capítulo 17. Quando a gente quer fazer graça, acontece de mentir um pouco. Eu não fui muito honesto falando dos acendedores de lampiões. Corro o risco de dar minha falsa ideia de nosso planeta àqueles que não o conhecem. Os homens ocupam muito pouco espaço sobre a Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra ficassem de pé e um pouco colados um no outro, como para um comício, eles caberiam facilmente em uma praça pública de 20 milhas de comprimento por 20 de largura. Poderia-se ajuntar a humanidade sobre a menor ilha do Pacífico. As pessoas grandes, claro, não acreditarão. Elas imaginam ocuparem muito espaço. Acham-se tão importantes como os baobás. Digam-lhe, então, que façam o cálculo. Elas adoram os números, isso as fará contentes. Mas não percam vocês seu tempo com esta aritmética. É inútil, confie em mim. O pequeno príncipe, uma vez sobre a terra, ficou bem surpreso de não ver ninguém. Ele receava ter se enganado de planeta quando um anel da cor da lua se mexeu na areia. Boa noite, disse o príncipezinho, completamente ao acaso. Boa noite, falou a serpente. Em qual planeta eu caí? Perguntou o pequeno príncipe. Na Terra, na África, respondeu a serpente. Ah, mas não tem ninguém na Terra? Aqui é deserto. Não há ninguém nos desertos. A terra é grande, disse a serpente. O pequeno príncipe se sentou sobre uma pedra e levantou os olhos para o céu. Eu me pergunto, disse ele, se as estrelas são iluminadas para que cada um possa um dia reencontrar a sua. Olha o meu planeta, ele está bem acima de nós. Mas como ele está longe, ele é belo, disse a serpente. O que você vem fazer aqui? Tive dificuldades com uma flor, disse o príncipezinho. Ah, fez a serpente, e se calaram. Onde estão os homens? Retomou enfim o pequeno príncipe. A gente está um pouco sozinho no deserto. A gente é sozinho também com os homens, disse a serpente. O pequeno príncipe olhou por um tempo. Você é um bicho engraçado, lhe disse ele enfim. Magra como um dedo. Mas eu sou mais poderosa que o dedo de um rei, disse a serpente. O pequeno príncipe deu um sorriso. Você não é tão poderosa assim. Não tem nem patas. Você não pode nem mesmo viajar. Eu posso te levar mais longe que o navio, disse a serpente. E ela se enrolou em volta do tornozelo do príncipezinho como um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, eu devolvo à terra de onde saiu, disse ela ainda. Mas você é puro e vem de uma estrela. O pequeno príncipe não respondeu nada. Eu tenho pena de você, assim tão frágil nesta terra de granito. Eu posso te ajudar um dia, se você tiver muita saudade do seu planeta. Eu posso. Oh, eu entendi bem, falou o príncipezinho. Mas por que você fala sempre por enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente, e eles se calaram. Capítulo 18. O pequeno príncipe atravessou o deserto e só encontrou uma flor de 3 pétalas, uma florzinha à toa. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou polidamente o pequeno príncipe. A flor um dia tinha visto passar uma caravana. Os homens, eles existem. Creio eu, 6 ou 7. Há alguns anos eu os vi, mas nunca se sabe onde encontrá-los. O vento os leva, eles não têm raízes. Isso os incomoda bastante. Adeus, falou o pequeno príncipe. Adeus, disse a flor. Capítulo 19. O pequeno príncipe escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que ele conhecera eram os 3 vulcões que lhes batiam nos joelhos, e ele se servia do vulcão apagado como um tamborete. De uma montanha tão alta como esta, se disse então, eu verei de uma vez só todo o planeta e todos os homens, mas ele só viu agulhas de pedra bem pontudas. Bom dia, disse ela ao acaso. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco.
Quem é você? Disse o príncipezinho. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Respondeu o eco. Seja meu amigo, estou sozinho, disse ele. Estou sozinho, estou sozinho, estou sozinho, respondeu o eco. Que planeta engraçado, pensou então. Ele é todo seco, pontudo e salgado, e os homens não têm imaginação. Eles repetem o que a gente diz. No meu planeta eu tinha uma flor e era ela que sempre falava primeiro. Capítulo 20. Mas acontece que o pequeno príncipe, tendo andado por muito tempo entre as areias, as rochas e as neves, descobriu enfim uma estrada, e as estradas vão sempre em direção aos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim florido de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O pequeno príncipe as fitou. Elas pareciam todas com sua flor. Quem são vocês? Perguntou-lhes estupefato. Nós somos rosas, disseram elas. Ah, fez o príncipezinho. E ele se sentiu muito infeliz. Sua flor havia lhe contado que ela era a única de sua espécie no universo. E eis que havia 5.000 delas, todas parecidas em um só jardim. Ela ficaria bem chateada, se disse ele, se visse isso. Começaria a tossir repetidamente e fingia morrer para escapar ao ridículo. E eu seria obrigado a fingir cuidar dela, pois senão, só para me humilhar, ela poderia se deixar morrer de verdade. Depois ele se disse assim ainda. Eu me julgava rico com uma flor, sem igual, mas não possuo mais que uma rosa comum, uma rosa e meus 3 vulcões que me dão no joelho, sendo que um talvez esteja extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. E, deitado na grama, ele chorou. Capítulo 21. Foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o pequeno príncipe, que se virou, mas não viu nada. Estou aqui, disse a voz embaixo da macieira. Quem é você? Disse o príncipezinho. Você é bem bonita. Eu sou uma raposa, disse ela. Vem brincar comigo, propôs ao príncipezinho. Eu estou muito triste. Não posso brincar com você, disse a raposa. Eu ainda não fui cativada. Ah, perdão, disse o pequeno príncipe. Mas depois de uma reflexão, ele acrescentou: O que significa cativar? Você não é daqui, disse a raposa. O que você procura? Eu procuro os homens, disse o pequeno príncipe. O que significa cativar? Os homens, disse a raposa. Eles têm espingardas e caçam. Isso é bem desagradável. Eles criam galinhas também. A única coisa interessante deles. Você procura galinhas? Não, disse o pequeno príncipe. Eu procuro amigos. O que significa cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Claro, disse a raposa. Você ainda é para mim só um menininho como todos os outros 100.000 meninos. Eu não preciso de você e você também não precisa de mim. Eu sou para você só uma raposa como as outras 100.000 raposas. Mas se você me cativa, nós precisaremos um do outro. Você será para mim um único menino no mundo. E eu serei para você única no mundo. Estou começando a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor, eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. A gente vê sobre a terra, sobre todo esse tipo de coisa. Oh, não, isso não é na terra, disse o príncipezinho. A raposa parecia bem intrigada. Em- É um outro planeta? Sim. Existem caçadores lá no seu planeta? Não. Que interessante. E galinhas? Não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa retomou sua ideia. Minha vida é monótona. Eu caço galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem. E todos os homens se parecem também. Portanto, eu me aborreço um pouco. Mas se você me cativa, minha vida será ensolarada. Eu conhecerei um barulho de pássaro que será diferente de todos os outros. Os outros me fazem entrar dentro da terra. Os seus me chamarão para fora, como uma música. E depois, olha, você pode ver lá longe os campos de trigo. Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram nada, e isso é triste. Mas você tem cabelos de cor de ouro, então será maravilhoso quando você me cativar. O trigo que é dourado me fará pensar em você, e eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e fitou por um longo momento o pequeno príncipe. Por favor, cativa-me, disse ele. Eu quero muito, respondeu o príncipezinho. Mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas para conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativa, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo pronto nas lojas. Mas como não existe lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se você quer ter um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Disse o pequeno príncipe. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. No começo você se sentará um pouco longe de mim, assim no meio da relva. Eu observarei você com um canto de olho, e você não me dirá nada. A linguagem é forte de mal-entendidos. Mas a cada dia você poderá se sentar um pouco mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou.
Seria melhor voltar na mesma hora, disse a raposa. Se você chega, por exemplo, às 4 horas da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quando mais tempo for passando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, já estarei inquieta e agitada. Eu descobrirei o preço da felicidade. Mas se você vem a qualquer momento, eu não saberia jamais a hora de preparar o coração. É preciso ritos. O que é um rito? Disse o pequeno príncipe. É também uma coisa hoje muito esquecida, disse a raposa. É isso que faz um dia ser diferente dos outros dias, uma hora diferente das outras horas. Existe um rito, por exemplo, para os caçadores. Eles dançam todas as quintas com as moças do vilarejo. Então, quinta-feira é um dia maravilhoso. Eu posso passear até o vinhedo. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias se pareceriam todos, e eu não teria férias. Assim o pequeno príncipe cativou a raposa, e quando a hora da partida estava próxima, disse a raposa, vou chorar. Mas é sua culpa, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas você quis que eu te cativasse. Claro, disse a raposa, mas você vai chorar, disse o pequeno príncipe, certamente. Então você não ganha nada. Eu ganho, disse a raposa, por causa da cor do trigo, e acrescentou, vai rever as rosas. Você entenderá que a sua é única no mundo. Depois volta para me dizer adeus, e eu te darei de presente um segredo. O pequeno príncipe foi então rever as rosas. Vocês não são nada parecidas com a minha rosa. Vocês não são nada ainda, disse-lhes ele. Ninguém ainda lhes cativou, e vocês não cativaram ninguém. Vocês são como era minha raposa. Ela era uma raposa semelhante a 100.000 outras, mas eu a fiz minha amiga, e agora ela é a única no mundo. E as raposas estavam desapontadas. Vocês são belas, mas vazias, disse-lhes ainda. Não se pode morrer por vocês. Claro, minha rosa, um passante qualquer pensaria que ela se parece com vocês. Mas ela sozinha é muito mais importante que todas vocês, pois foi ela que eu reguei, pois foi ela que eu cobri com a redoma, pois foi ela que eu protegi com o paravento. Foi dela que eu matei as lagartas, menos 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi ela que eu escutei se queixar, ou se vangloriar, ou mesmo algumas vezes se calar, pois é minha rosa. E ele voltou em direção à raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis aqui meu segredo, ele é muito simples. A gente só vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o pequeno príncipe, a fim de se lembrar. Foi o tempo que você passou com sua rosa que faz sua rosa tão importante. Foi o tempo que passei com minha rosa, falou o pequeno príncipe, a fim de se lembrar. Os homens esqueceram esta verdade, disse a raposa, mas você não deve esquecê-la. Você se torna responsável para sempre por tudo que cativa. Você é responsável por sua rosa. Eu sou responsável por minha rosa, repetiu o pequeno príncipe, a fim de se lembrar. Capítulo 22. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o guarda-chaves. O que você faz aqui? Disse o pequeno príncipe. Eu divido os passageiros por grupos de 1.000, disse o guarda-chaves. Eu despacho os trens que os levam, ora para a direita, ora para a esquerda. E um rápido relâmpago, roncando como um trovão, fez tremer a cabine do guarda-chaves. Eles estão muito apressados, disse o pequeno príncipe. O que você procura? Nem o homem da locomotiva sabe, disse o guarda-chaves, e trovejou em sentido inverso com um segundo rápido clarão. Eles já estão de volta? Perguntou o pequeno príncipe. Não são os mesmos, disse o guarda-chaves. É uma troca. Eles não estavam contentes lá de onde estavam? Nunca se está contente onde se está, disse o guarda-chaves, e roncou o trovão de um terceiro rápido clarão. Eles estão perseguindo os primeiros viajantes? Perguntou o pequeno príncipe. Eles não perseguem nada, disse o guarda-chaves. Eles dormem lá dentro, ou bocejam. Só as crianças apertam os narizes contra os vidros. Só as crianças sabem o que procuram. Falou o príncipezinho. Perdem tempo com uma boneca de pano e ela se torna muito importante e choram quando a gente atira. Elas são felizes, disse o guarda-chaves. Capítulo 23. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o vendedor. Eu era o vendedor de pílulas aperfeiçoadas que mata a sede. A gente engole uma por semana e não precisa mais beber. Por que você vende isso? Perguntou o príncipezinho. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os especialistas fizeram os cálculos. A gente economiza 53 minutos por semana. E o que se faz com os 53 minutos? A gente faz o que a gente quiser. Eu, disse assim mesmo, o pequeno príncipe. Se eu tivesse 53 minutos para gastar, caminharia devagarzinho, passo a passo, na direção de uma fonte. Capítulo 24. Nós estávamos no 8º dia de minha pane no deserto, e eu ouvi a história do vendedor justamente quando bebi a última gota de minha reserva de água.
Ah, disse eu ao pequeno príncipe, são bem bonitas as suas lembranças, mas ainda não consertei meu avião e não tenho mais nada para beber. Ficarei contente, eu também, se pudesse caminhar devagar, passo a passo em direção a uma fonte. Minha amiga raposa, disse-me ele, meu menino não se trata mais de uma raposa. Por quê? Porque a gente vai morrer de sede. Ele não compreendeu o meu raciocínio e me respondeu, é bom ter um amigo. Mesmo se a gente vai morrer, eu estou bem contente de ter feito uma amiga, a raposa. Ela não mede o perigo, eu disse comigo. Ele nunca teve fome nem sede. Um pouco de sol lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu ao meu pensamento. Eu estou com sede também. Vamos procurar um poço? Eu fiz um gesto de desânimo. É um absurdo procurar um poço, ao acaso na imensidão do deserto. No entanto, nós pusemos a caminho. Quando já tínhamos andado por horas em silêncio, a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as percebia como em sonho. Tinha um pouco de febre. Por causa da sede, as palavras do pequeno príncipe dançavam na minha memória. Você está com sede também? Perguntei a ele. Mas ele não respondeu minha pergunta. Disse-me simplesmente: a água pode ser boa para o coração. Eu não entendi sua resposta, mas me calei. Eu sabia bem que não devia lhe perguntar. Ele estava cansado e se sentou. Eu me sentei perto dele, e após um silêncio disse-me ainda: as estrelas são belas. Por causa de uma flor que não se vê, eu respondi claro e olhei sem falar. As ondas de areia sob a lua. O deserto é belo, acrescentou ele. E era verdade, eu sempre amei o deserto. A gente se sentou sob uma duma de areia. Não se via nada, não se ouvia nada. E, no entanto, alguma coisa irradiava em silêncio. O que embeleza o deserto, disse o pequeno príncipe, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso de compreender, de repente, esse mistério brilho na areia. Quando eu era pequeno, morava em uma casa antiga e a lenda contava que ali havia um tesouro enterrado. Claro, jamais alguém soube descobri-lo, nem talvez mesmo o que tenham procurado. Mas ele encantava toda aquela casa. Minha casa escondia um segredo no fundo do seu coração. Sim, disse eu, quer se trate de uma casa, das estrelas ou do deserto. O que faz sua beleza é invisível. Estou contente, disse ele, porque você concorda com a minha raposa. Como o pequeno príncipe adormecia, eu o tomei em seus braços e retomei a caminhada. Eu estava emocionado, parecia que eu carregava um tesouro frágil. Parecia-me mesmo não existir nada mais frágil sobre a terra. Eu olhava a luz da lua, aquele rostinho pálido, seus olhinhos fechados. Suas mechas de cabelo tremiam ao vento. E eu me dizia: isso que eu vejo aqui não é mais que uma casca. O mais importante é invisível. Como seus lábios estavam entreabertos, esboçando um sorriso, eu me disse ainda: o que me comove profundamente neste príncipezinho dormindo é a sua fidelidade e sua flor. É a imagem de uma rosa que o ilumina como a chama de uma lâmpada mesmo quando dorme. Então eu o sentia mais frágil ainda. É preciso proteger bem uma chama, um sopro de um vento pode apagá-la. E caminhando assim eu descobri o poço no raiar do sol. Capítulo 25. Os homens, disse o pequeno príncipe. Eles se enfurnam nas correntezas, mas sem saber mesmo o que procuram. Então eles se agitam e rodam em círculos. E ele acrescentou: isso não vale a pena. O poço que nós encontramos não parecia com os outros poços do Saara. Os poços do Saara são simples buracos escavados na areia. Mas aquele parecia com um poço de uma aldeia. Entretanto, não havia ali nenhuma aldeia, e eu me julgava sonhar. É estranho, disse eu ao principezinho. Tudo está pronto. A rodana, o balde e a corda. Ele riu, pegou a corda, fez girar a rodana, e a rodana gemeu como um velho catavento quando o vento dormira por muito tempo. Escuta, disse o pequeno príncipe, nós acordamos este poço e ele canta. Eu não queria que ele fizesse esforço. Deixe-me fazer, disse a ele, é muito pesado para você. Lentamente eu puxei o balde até a margem e o instalei com cuidado na borda. O canto da rodana permanecia em meus ouvidos, e na água que tremia bastante, eu via também tremer o sol. Eu tenho sede desta água, disse o pequeno príncipe. Dá-me para o beber? E eu entendi o que ele procurava. Eu levei o balde até seus lábios e ele bebeu com os olhos fechados. Era doce como uma festa. Aquela água era mais que um alimento. Ela tinha nascido da caminhada sob as estrelas, do canto da rodana, do esforço dos meus braços. Ela era boa para o coração, como um presente. Quando era pequeno, a luz da árvore de Natal, a música da missa da meia-noite e a doçura dos sorrisos também faziam todo o esplendor do presente de Natal que eu recebia.
Os homens do seu planeta, disse o pequeno príncipe, cultivavam 5.000 rosas no mesmo jardim, e eles não encontravam o que procuravam. Não encontram, repeti. E, no entanto, o que eles procuram poderia ser encontrado em uma só rosa ou num pouco de água. Claro, respondi. E o pequeno príncipe acrescentou, mas os olhos são cegos, é preciso buscar com o coração. Eu tinha bebido, eu respirava bem, a areia no raiar do dia era cor de mel. Eu estava feliz, também por esta cor de mel, porque teria eu que me lamentar. É preciso que você cumpra a sua promessa, disse-me docemente o pequeno príncipe, que de novo se sentava perto de mim. Qual promessa? Você sabe, uma mordaça para o meu carneiro. Eu sou responsável pela flor. Eu tirei do bolso meus rabiscos de desenho. O pequeno príncipe os viu e disse, rindo, teus baobás, eles se parecem um pouco com repolhos. Oh, eu que estava tão orgulhoso dos meus baobás. Tua raposa, suas orelhas, elas parecem um pouco com chifres. São longas demais. E ele riu de novo. Você é injusto, menininho. Eu só sabia desenhar jiboias abertas e fechadas. Oh, tudo bem, disse ele. As crianças entendem. Eu rabisquei então uma mordaça e estava com o coração apertado a lhe entregar. Você tem projetos que eu ignoro. Mas ele não me respondeu e me disse: Você sabe, minha queda aqui na Terra amanhã fará aniversário. Em seguida, depois de um silêncio, disse ainda: Eu caí bem perto daqui. E ele se corou dizendo isto. E de novo, sem entender porquê, eu experimentei um estranho pesar. No entanto, uma questão me ocorreu. Então, não foi por acaso que na manhã, quando eu lhe encontrei há 8 dias, você perambulava assim sozinho a milhas e milhas de qualquer região habitada. Você voltava para o lugar de sua queda? O pequeno príncipe corou-se de novo. E eu acrescentei hesitando. Por causa da vez do aniversário? O pequeno príncipe corou-se novamente. Ele não respondia jamais às perguntas, mas quando alguém fica vermelho, isso significava sim, não é? Ah, eu disse a ele, eu estou com medo, mas ele retrucou. Você deve trabalhar agora, retornar para o seu maquinário. Eu te espero aqui. Volta amanhã de tarde, mas eu não estava tranquilo. Eu me lembrava da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando a gente se deixa cativar. Capítulo 26. Havia do lado do poço uma ruína de um velho muro de pedra. Assim que eu retornei, depois de trabalhar no dia seguinte à tarde, eu vi de longe meu príncipezinho sentado no alto, com as perninhas balançando, e eu ouvi falando. Então você não se lembra? Dizia ele. Não é exatamente aqui. Uma outra voz, sem dúvida, lhe respondeu, pois ele replicou. Sim, sim, é este o dia, mas não é este o lugar. Eu prossegui a andar na direção do muro. Não via nem escutava ninguém. No entanto, o pequeno príncipe replicou novamente. Claro, você verá onde começam minhas pegadas na areia. Você só tem que me esperar. Eu estarei ali nessa noite. Eu estava a 20 metros do muro e não via nunca nada. O pequeno príncipe disse ainda, após um silêncio: Você tem um bom veneno? Você está certa de não me fazer sofrer por muito tempo. Eu parei, o coração apertado, mas não entendia nada ainda. Agora vai-se embora, disse-lhe ele, eu quero descer. Daí eu baixei meus olhos para o pé do muro e dei um salto. Ela estava lá, erguida para o pequeno príncipe. Uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam em 30 segundos. Remexendo o bolso para tirar meu revólver, eu apressei o passo, correndo. Mas com o barulho que eu fiz, a serpente escorregou-se suavemente para dentro da areia como um jato de água que morre. E sem muita pressa enfiou-se entre as pedras, tinindo um leve ruído de metal. Eu alcancei o muro justamente a tempo de recebê-lo em meus braços. O meu pequeno príncipe, pálido como a neve. Que história é essa aí? Você fala com as serpentes agora? Eu desfiz o nó de seu eterno lenço dourado. Molhei, molhei-lhe as têmporas e dei-lhe água. E agora eu não ousava lhe perguntar mais nada. Ele me olhou seriamente e me envolveu o pescoço com seus bracinhos. Eu sentia seu coração como o de um passarinho que morre, atingido por um tiro de carabina. Ele me disse: Estou contente que você tenha encontrado o que faltava para o seu motor. Você vai poder voltar para casa. Como você sabe, eu vinha justamente lhe anunciar que, apesar de toda a falta de esperança, eu tinha conseguido minha reparação. Ele não respondeu nada à minha pergunta, mas acrescentou: Eu também. Hoje eu volto para casa. E em seguida, melancólico. Ela é bem mais longe, será bem mais difícil. Eu percebia claramente que ali se passava alguma coisa de extraordinário. Eu o apertava em meus braços como se fosse um bebê, e no entanto ele me parecia escorrer verticalmente para um abismo.
sem que eu pudesse fazer nada fazer para lhe segurar. Eu tinha um olhar sério, perdido, muito longe. Eu levo seu carneiro e a caixa para ele, e também a mordaça. E sorria com melancolia. Esperei algum tempo. Sentia que ele esquentava pouco a pouco. Meu menino, você teve medo. Havia tido, claro. Mas ele sorriu docemente. Eu teria muito mais medo essa noite. De novo, eu me senti gelado pelo sentimento do inevitável e entendi que não suportava a ideia de nunca mais escutar seu riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. Meu querido, eu ainda quero te ouvir rir. Mas ele disse: essa noite fará um ano. Minha estrela estará justamente acima do lugar onde eu caí no ano passado. Meu bem, não será um pesadelo esta história de serpente e de encontro e de estrela. Mas ele não respondeu minha pergunta e disse: o que é importante, a gente não vê. Claro, é como a flor. Se você ama uma flor que mora em uma estrela, é doce à noite olhar para o céu. Todas as estrelas são floridas. Claro, é como a água. Aquela que você me deu para beber era como música, por causa da roldana e da corda. Você se lembra como era boa? Claro. Você olhará de noite as estrelas. É muito pequeno onde eu moro, para que eu te mostre onde se encontra a minha. Mas é melhor assim. Minha estrela, ela será para você uma estrela qualquer entre todas as outras. Então você amará olhar para todas as estrelas. Elas serão todas as suas amigas. E depois eu vou te dar um presente. Ele riu de novo. Ah, meu menininho, meu amor, como eu gosto de te ouvir rir. Justamente, este será meu presente. Ele será como água. O que quer dizer? As estrelas não são as mesmas para todas as pessoas. Para uns que viajam, elas são guias. Para os outros, elas não passam de pequenas luzes. Para outros, os que são sábios, elas são mistérios. Para o meu homem de negócios, elas eram de ouro. Mas todas elas se calam, e você terá estrelas como ninguém mais. O que quer dizer? Quando você olhar o céu à noite, como eu viverei em uma delas, como eu estarei rindo em uma delas, então isso será para você como se todas as estrelas rissem. Você terá estrelas que sabem rir. E ele riu de novo. E quando você estiver se consolando, a gente sempre se consola, ficará contente de ter me conhecido. Você será sempre meu amigo. Terá vontade de rir comigo e abrirá às vezes sua janela, assim com prazer, e seus amigos ficarão bem surpresos de lhe ver rindo, olhando o céu. Então você lhes dirá: sim, as estrelas elas sempre me fazem rir. E eles te acharão louco. Assim eu terei de ter pregado uma peça. Ele riu de novo. Será como se eu tivesse te dado, no lugar das estrelas, vários pequenos guizos que sabem rir. E ele riu de novo. Em seguida ficou sério. Esta noite, você sabe, não venha. Eu não vou te deixar. Me parecerei mal. Terei um pouco de o ar de morrer. Mas é assim mesmo. Não venha ver, não vale a pena. Eu não vou te deixar. Mas ele estava preocupado. Digo isso também por causa da serpente. Ela não pode te morder. As serpentes são más. Podem morder só por prazer. Eu não vou te deixar. Mas alguma coisa o acalmou. É verdade que que ela não tem o veneno bastante para uma segunda mordida. Naquela noite, eu não o vi se pôr a caminho. Evadiu-se sem fazer barulho. Quando eu consegui alcançá-lo, ele marchava decidido a passos rápidos. Disse-me apenas: ah, você está aqui. E ele me pegou pela mão. Mas se afligiu ainda. Você faz mal, terá pena. Eu terei ar de morto. Mas isso não será verdade. Eu me calava. Você entende, é muito longe. Eu não posso levar este corpo para lá. Ele é pesado demais. Eu me calava. Mas será como uma velha casca abandonada, e as velhas cascas não são tristes. Eu me calava. Ele se desencorajou um pouco, mas ainda fez um esforço. Isso será bonito, sabia? Eu também olharei as estrelas, e todas as estrelas serão poços como uma rodana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Eu me calava. Isso será realmente divertido. Você terá 500 milhões de guizos e eu terei 500 milhões de fontes. Ele se calou também porque chorava. É aqui, deixe-me dar um passo sozinho e sentou-se porque tinha medo. Eu disse ainda: você sabe, minha flor, sou responsável por ela, e ela é tão frágil, tão ingênua, tem 4 espinhos de nada por protegê-la do mundo. Neste momento, eu me sentei, pois não podia mais segurar de pé. Ele disse: pronto, isso é tudo. Ainda hesitou um pouco, depois se levantou e deu um passo. Eu não podia me mexer. Havia somente um clarão amarelo perto do seu tornozelo. Ele ficou por um instante imóvel, não gritou e caiu docemente como caiu uma árvore. Não houve nenhum ruído por causa da areia.
Capítulo 27. E agora, certamente, já se passaram 6 anos. Eu ainda não tinha contado esta história. Os camaradas que me reencontraram ficaram contentes de me ver são e salvo. Eu estava triste, mas lhes dizia, é o cansaço. Agora já estou um pouco consolado, quer dizer, não completamente, mas eu sei bem que ele voltou para o seu planeta, pois no arraiar do dia eu não achei seu corpo, que não era um corpinho tão pesado assim, e eu gosto de escutar as estrelas à noite. São como 500 milhões de guizos. De repente, me ocorre algo inesperado. Na mordaça que desenhei para o príncipezinho, eu esqueci de colocar a correia de ouro. Ele nunca poderá prendê-la no carneiro. Então eu me pergunto, o que se passou no seu planeta? Talvez o carneiro tenha comido a flor. Ora, eu me digo, certamente não. O pequeno príncipe cobre sua flor todas as noites com a redoma de vidro e vigia bem seu carneiro. Então eu fico feliz e todas as estrelas riem docemente. Ora, eu me digo, a gente se distrai uma vez ou outra e é o bastante. E se ele esqueceu numa noite a redoma de vidro, ou o carneiro saiu sem fazer barulho durante a noite. Então os guizos todos se transformam em lágrimas. Está aí um mistério bem grande para vocês que também amam um príncipezinho, como para mim. Nada no universo tem o mesmo sentido se em algum lugar, não se sabe onde, um carneiro que não conhecemos comeu ou não uma rosa. Olhe o céu, pergunte o carneiro teria ou não comido a flor, e vocês verão como tudo se transforma, e nenhuma pessoa grande compreenderá jamais que isso tenha tanta importância. Esta, para mim, a mais bonita e a mais triste paisagem do mundo. É a mesma paisagem da página anterior, mas eu a desenhei uma vez mais para lhes mostrarem bem. Foi aqui que o príncipezinho apareceu sobre a terra, depois desapareceu. Olhem com atenção esta paisagem para terem certeza de reconhecê-la se vocês viajarem um dia para a África, no deserto. E se acontecer de passarem por ali, eu lhes suplico, não tenham pressa, esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se então o menininho vier até vocês, se ele rir, se ele tiver cabelos de ouro, se não responder quando é interrogado, vocês saberão bem quem é ele. Então, por favor, não me deixe tão triste. Escrevam-me rápido que ele voltou.